Nesse ano de 2018 eu decidi testar, fazer uma lista aqui no canal e vocês gostaram muito, então agora toda terça-feira a gente vai ter uma lista nova por aqui. Já deixa aí no comentário que tipo de lista vocês querem ver. A lista de hoje, 5 dos meus filmes favoritos. São filmes que marcaram a minha vida, que me fizeram amar ainda mais o cinema, então eu espero que vocês gostem dessa lista. Quentin Tarantino talvez seja um dos diretores mais populares de hoje em dia, e o motivo disso é o Pulp Fiction. Foi um filme que marcou muito quando foi lançado, o Quentin ganhou Cannes com ele, os produtores começaram a perceber que tinha uma galera nova aí querendo dirigir, que sabia escrever muito bem e escrever histórias originais. Esse filme ajudou muito outros diretores a conseguir fazer as suas próprias histórias, já que Pulp Fiction não é um filme tão caro assim. O motivo para eu colocar Pulp Fiction em uma lista é o meu amor por esse filme. Sempre que ele tá passando em algum lugar ou eu coloco para assistir na Netflix, eu não consigo parar. É um filme que te prende do começo ao fim, com os diálogos clássicos do Tarantino, mas com uma estrutura muito particular. Cada história é muito interessante aqui e ele vai amarrando as coisas de uma forma muito específica. Cada um dos personagens tem uma história, tem um background, tem diálogos muito interessantes e em certos momentos eles se encontram, eles se cruzam. A primeira cena do filme já resume bem o que a gente vai assistir durante todas as outras horas. É um casal conversando numa mesa da lanchonete, aparentemente discutindo sobre a vida, conversando, até que você descobre que eles são bandidos e estão falando sobre isso e decidem roubar aquela lanchonete. Esses tipos de situações vão se repetindo ao longo do filme. Um filme do Tarantino, vocês já podem imaginar que a experiência é boa. Muita gente considera que esse é o melhor filme do diretor. Eu particularmente acredito que sim, gosto muito desse filme do Tarantino. Ele ainda era um diretor muito novo quando ele fez, e por mais que ele tenha feito grandes filmes depois disso, eu acho que Pulp Fiction é aquela obra-prima do diretor e ela tá aqui nessa lista por isso. Tem um diretor que se beneficiou muito pelo Pulp Fiction, que é o Paul Thomas Anderson. Ele também era um jovem diretor-autor e o Pulp Fiction abriu as portas para ele fazer o seu filme Hard Eight. Foi uma experiência bem complexa. E O Mestre é o meu filme do coração, porque eu acho que representa toda a obra do Paul Thomas Anderson com maestria, além dos movimentos de câmera, o tipo de fotografia que ele escolhe. A história é muito interessante porque os personagens são interessantes. O Paul Thomas Anderson foi se desenvolvendo como escritor ao longo do tempo, como um escritor que deixa os personagens tomarem conta. Então O Mestre não é um filme com um tema ou com uma virada muito importante. Tudo que importa ali são os personagens, que são extremamente complexos. Eu gosto muito disso particularmente. Tem um vídeo aqui no canal sobre o filme Five Come Back, que é um documentário sobre os documentários que foram feitos por grandes diretores de Hollywood durante a guerra. Um desses documentários inspirou o Paul Thomas Anderson a contar O Mestre, que é um marinheiro que volta da guerra, um cara completamente perdido. A relação dos dois personagens é fantástica, eu amo os dois atores, então fica aí a minha dica se você ainda não conhece O Mestre. É um filme que você não vai se arrepender de assistir. Ele é um diretor que domina muito a sua obra e esse também é o filme favorito do próprio. Esse é um filme muito especial pra mim, de todos que tem do Scorsese. Ele é um diretor que eu gosto muito. Eu já falei sobre vários filmes dele aqui, sobre as lições que eu aprendi com ele num masterclass que eu assisti. Toda a genialidade do Scorsese quando se trata de um filme. O Scorsese, além de ser um grande estudante de cinema, ele também sempre soube muito bem como fazer os seus filmes acontecer. Além disso, tem toda a técnica do Scorsese durante as cenas da luta de boxe, a forma com que ele manipula o tempo nas cenas, é tudo muito específico. O Scorsese é um mestre no que ele faz, ele cria situações memoráveis e, além disso, ele filma muito bem a parte do improviso dos atores. Ele deixa
os atores fazerem a parte deles. E aqui a gente tem, mais uma vez, o Scorsese fazendo um estudo de personagem junto com Robert De Niro. Assim como eles fizeram em Taxi Driver, aqui eles vão fundo para entender a cabeça desse personagem. É um personagem muito complexo, é um personagem bem contraditório, e mesmo assim o diretor conseguiu construir a história de uma forma com que a gente se aproximasse dele, se identificasse e sofresse, é claro, com o declínio dele e se afastasse com o tempo. Isso é uma coisa que o Scorsese faz com muita inteligência aqui. Raging Bull é um filme para quem gosta de boxe, mas principalmente para quem gosta de personagens. E a construção aqui é memorável, eu acho que talvez seja um dos melhores trabalhos do Robert De Niro. Ele é um ator de método, então ele aprendeu a lutar e ficou forte para fazer o personagem no auge e também engordou daquela forma. Eles pararam a gravação durante coisa de 3 meses para o Robert De Niro ficar daquele tamanho. Então Raging Bull talvez seja um dos melhores filmes do Scorsese, vale muito a pena ver. Esse foi um filme que eu relutei por um tempo para assistir, porque tem filmes que você sabe que são geniais, que são incríveis, mas que você fica com preguiça. Você fala, nossa, eu não vou assistir esse filme, não, depois. E ainda bem que eu mudei de ideia, porque 8,5 foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir, porque assistir 8,5 é estar assistindo uma obra-prima e não tem sensação melhor do que a primeira vez de assistir um filme como esses. Eu posso assistir 8,5 pro resto da minha vida várias vezes, mas eu nunca vou sentir aquela coisa que eu senti na primeira vez. 8,5 é sobre um diretor que está num bloqueio criativo e todas as pessoas à sua volta querem que ele volte a criar. Todo mundo quer alguma coisa do Guido. O interessante é que essa história aconteceu exatamente na vida real com o Fellini. O Fellini estava num bloqueio criativo e decidiu criar 8,5 para sair dele. Fellini fazia muito isso na sua obra como um todo. Ele trouxe muito de si mesmo para o cinema. Ele era um diretor muito visceral. Na Itália eles não captam o som direto, então o diretor vai falando enquanto a cena está acontecendo. E as pessoas costumam dizer que o set do Fellini era um caos. Todo mundo falando, todo mundo gritando enquanto a cena ia acontecendo. E 8,5 representa muito disso, o caos que pode ser a vida de um diretor. Além disso, as sequências de sonho nesse filme são simplesmente maravilhosas. Eu acho que eu nunca tinha encontrado um diretor que representasse o sonho de uma forma tão interessante, de uma forma tão verdadeira quanto o Fellini. Então, esse é um diretor que eu tenho assistido vários filmes dele, como La Dolce Vita. Ainda vai ter um vídeo sobre como o Fellini faz um filme aqui, e eu indico 8,5 para vocês, porque eu acredito que talvez seja o melhor filme do Fellini e muito interessante para quem gosta de cinema. Recentemente eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema aqui em São Paulo e foi uma experiência maravilhosa. Por mais que o som do cinema não fosse o ideal, assistir numa tela grande uma obra como essas é uma coisa que mexe com você. 2001 foi lançado em 1968, então é mais impressionante ainda ver o filme e pensar que o Kubrick conseguiu alcançar tudo aquilo ainda sem muitos recursos para isso. Ele foi muito inventivo. Kubrick era um diretor que entendia muito o que ele estava fazendo. Mas dessa vez que eu assisti o filme, eu não fiquei só impressionado com o visual dele, mas é claro com tudo que ele fala, tudo que ele retrata, e como ele consegue fazer certas críticas à humanidade sem precisar falar qualquer coisa. O filme inteiro é uma crítica muito potente. Além disso, tem momentos de viagem assim que você realmente parece estar no espaço. 2001 é um filme que, obviamente, inspirou diversos diretores. Praticamente todos os diretores que são fãs do Kubrick já fizeram algum filme no espaço, tentando alcançar 2001 e ainda assim não conseguiram. Visualmente é um dos filmes mais impactantes que eu já assisti no cinema e acho que um dos filmes que mais me fez perceber o quanto o cinema pode fazer você viajar para outro lugar, como o espaço. Além disso, eu vou fazer um vídeo sobre todos esses filmes aqui, então deixem aí nos comentários qual é o filme que vocês mais querem ver, porque aí eu faço a ordem que vocês pedirem desses 5 filmes, 5 dos meus filmes favoritos, que
eu apresento para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram todos, assista de novo, porque assistir filmes nunca é demais. E se você nunca assistiu qualquer um desses filmes, vai na fé, eles são muito bons, são filmes em tempos diferentes, com diretores diferentes, mas são obras completas, é cinema puro, então manda ver.